Nesse ponto do programa, muitas das nossas perguntas já foram respondidas, mas obviamente que à medida que a gente vai avançando na compreensão, novos questionamentos surgem. Eu quero te encorajar para que você continue repetindo o processo e confronte isso com a sua realidade. Só assim, através de um processo estruturado de repetição, a gente vai conseguir internalizar o fato de que nós criamos 100% da nossa realidade. E eu queria que você agora focasse sua consciência para tudo que eu vou explicar para você. Quando a gente diz que a gente cria 100% da nossa realidade, que é a nossa primeira verdade, a gente naturalmente começa a criar alguns questionamentos. Então, aqui dentro da CMT, a gente trouxe uma segunda verdade, que diz que a gente cria, mas a gente não cria sozinho, a gente cria dentro de um processo complexo de esforço colaborativo. Só que algumas perguntas ainda não são suficientes, ou seja, ainda não podem ser respondidas a partir dessa combinação dessas duas verdades. Por isso, nós precisamos da nossa terceira verdade. Lembra, nós estamos unidos e vivendo em um esforço colaborativo de diversos tipos de consciência. Isso aqui é a verdade 2 que nós estamos finalizando agora. Mas a pergunta é, o que é consciência? Tudo que eu vou trazer vai possibilitar a gente entender questões como eventos de massa, experiências de infância e desastres naturais. Esses aqui são questionamentos que ficam na nossa mente de forma silenciosa e impedem a gente de avançar. Porque quando eu digo para você que você cria 100% da sua realidade, você tenta internalizar isso, você vê algum sentido e você se confronta com experiências do dia a dia que remetem para esse tipo de coisa aqui, é natural que você comece a se questionar. Como nós criamos 100% da nossa realidade se existem eventos de massa? Porque até esse ponto, a primeira questão é a seguinte: como que eu crio 100% da minha realidade se existem outras pessoas? Então, a segunda verdade esclarece muito disso pra gente. Agora, como esclarecer um evento de massa que envolve várias pessoas? Como explicar o fato de algumas crianças viverem experiências muito, eu diria que muito extremas nas suas infâncias? E também como explicar o fato dos desastres naturais? A terceira verdade vai abrir, vai expandir a nossa consciência para algo muito maior que todos nós, em algum grau, sabemos que existe. Recentemente eu assisti um vídeo em que, na verdade eram duas meninas, se eu não estou enganado, eram gêmeas, no Canadá, elas nasceram e uma delas começou a se sentir muito mal, muito debilitada. As enfermeiras precisaram separar os dois bebês para poder criar ali todo um tratamento especial, incubador e etc. Uma começou a reagir muito bem, então ela começou a mostrar os sinais vitais com muita velocidade, ao passo que a outra começou a perder a capacidade de se manter viva. E ela começou a mudar de cor, aquele processo estava ficando bastante estranho, até que uma enfermeira foi e notou que ela precisava aproximar uma da outra para que elas se despedissem. Só que nesse momento, que foi mais estranho, mais desafiador de compreender, foi o fato da menina que não estava demonstrando sinais vitais da forma como era esperado, começar a reagir imediatamente. Esse é um primeiro exemplo. O segundo exemplo foi um vídeo que eu assisti recentemente em que um caminhoneiro tinha acabado de sofrer um acidente e o caminhão dele estava começando a pegar fogo. E ele estava muito desesperado do outro lado da rua, com algumas pessoas, tinham testemunhas, as pessoas estavam inclusive filmando, estava um sol muito forte. E ele dizia, e ele orava para Deus e pedia por alguma luz. Ele pedia porque ele dizia que aquilo ali era o instrumento dele de trabalho, que aquele caminhão não podia pegar fogo, que ele precisava de uma ajuda de Deus, que ele precisava que caísse uma chuva para que o caminhão dele parasse de pegar fogo, porque aquele caminhão naturalmente ia incendiar. Era uma questão de tempo. E, inexplicavelmente, parece que uma nuvem parou sobre o caminhão, naquela direção ali, choveu. Foi uma chuva rápida, filmada, documentada. Aquela chuva simplesmente apagou o fogo do caminhão e depois a chuva parou. Eu vou trazer um terceiro exemplo que aconteceu no dia de hoje, em que eu estava na academia, hoje na parte da manhã, e aqui as casas elas têm muita construção de vidro. Então, não é incomum um pássaro se confundir, achando que ele está entrando num espaço vazio, ele bater no vidro e ele cair e ele morrer. E hoje, quando a gente estava dentro da academia, eu vi isso acontecer com um pássaro. Um pássaro novinho, pequenininho, ele bateu no vidro e ele virou ao contrário, como eu já vi em outros casos acontecer. E aí, a Amanda e eu olhamos para ele e falamos, puxa, que, que essas construções elas não deviam ser assim, né? Tudo de vidro e etc. E naquele momento, eu comecei a direcionar minha consciência para aquele pássaro. E eu comecei a colocar muita intenção e visualizar o pássaro voando. E aquilo se passou algum tempo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e eu continuei fazendo aquele exercício enquanto eu treinava. Só que chegou uma hora
que para minha surpresa, o pássaro que a princípio estava morto, porque ele estava de cabeça para baixo, ele estava ao contrário, com a barriguinha para cima, na verdade, é um pássaro bem pequenininho, ele virou. E quando ele virou, eu coloquei mais intenção, e mais intenção, e mais intenção. E aí a Amanda ia sair com a Mel e virou e falou assim: "Poxa, o pássaro tá aqui". Eu falei: deixa ele porque ele já se virou". E aí ela saiu, quando ela saiu, ele virou a cabeça, ele percebeu, eu falei: "Ele ainda tá vivo". Depois que ele se virou, ele estava vivo, né, na hora que ele caiu, eu não consigo afirmar, mas o fato é que eu comecei a colocar muita intenção para que ele voasse. E quando a Amanda se aproximou dele e ele percebeu o perigo, ele estava paradinho, ele estava todo fechadinho ali, tipo, se recuperando da queda, naquele momento ele voou. Eu quero adicionar um outro exemplo aqui. Eu me lembro da última viagem que a Amanda e eu fizemos para Dubai, a gente chegou no final do dia, então já estava à noite, e a gente entrou numa suíte, foi um hotel que a gente já tinha ido em outras oportunidades, inclusive numa semana anterior, mas a gente tinha ficado num outro quarto. E a gente entrou naquele hotel, dormimos, e quando amanheceu, a Amanda abriu a cortina do hotel. Ela falou assim: "Amor, olha o que que eu tô vendo". E quando ela abriu aquela cortina, aquele cenário, aquela imagem era exatamente, sem tirar nem pôr, a imagem do apartamento que a gente tinha visualizado por muito tempo. Foi o apartamento que a gente chegou a comprar e depois a gente se desfez, porque ia levar 5 anos para construir, mas era um apartamento, era um local muito similar ao lugar que a gente tinha comprado na Barra da Tijuca. E aquilo foi muito impactante pra gente, porque a gente sabia o porquê daquilo estar acontecendo. A gente literalmente viu aqueles objetos muito similares ao que a gente visualizou por tanto tempo. Por que eu estou trazendo esses exemplos tão diferentes? Exemplos que envolvem fenômenos da natureza, eventos que envolvem seres humanos, eventos que envolvem animais e a nossa conexão com eles, e eventos que envolvem a gente e a conexão nossa com os objetos. Porque eu quero apresentar para vocês um conceito que traz sentido para tudo isso que parece não ter sentido. É muito difícil a gente imaginar uma coisa e a gente fala assim: bom, eu vou atrair. Isso superficialmente faz sentido, mas quando você começa a detalhar e começa a tentar entender, as coisas realmente extrapolam e muito a nossa capacidade de compreensão. Mas muitas vezes a gente é surpreendido pela vida de uma forma, eu diria que emblemática. E o que eu vou trazer para vocês abre para a gente todo um horizonte para a gente começar a compreender o que está por trás dessas experiências. Quando a gente entende que todos nós estamos unidos em um esforço colaborativo de diversos tipos de consciência, nós precisamos entender o que é consciência, para a gente obter resposta para os eventos de massa, experiências de infância e desastres naturais. E isso vai consolidar a terceira verdade, que é o que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Através de uma consciência, podemos nos conectar a outras. Ela funciona como uma linguagem universal que possibilita a união de tudo que existe. Uma consciência pode se conectar a outra de uma forma organizada, produzindo um todo que é maior do que a soma das partes. Então, esse princípio está por trás de tudo que criamos na nossa vida, incluindo o nosso corpo e os objetos ao nosso redor. Quando a gente olha para o corpo humano, isso aqui não vale só para o corpo humano, isso aqui vale para várias coisas na nossa vida. Quando a gente olha para o corpo humano, o que que a gente tem? A gente tem uma série de pequenas consciências, porque tudo que existe tem um tipo específico de consciência, assim como nós, só que cada um com o seu tipo, mas o corpo humano é uma união de diversos tipos de consciência. Existem diversas células, diversos órgãos, diversas coisas dentro do corpo humano, que quando você coloca, se você colocasse numa mesa uma do lado da outra, elas não formariam nada parecido com o corpo humano. Mas quando uma consciência maior, que é a nossa, organiza todas essas outras consciências em prol de uma determinada forma, a gente obtém o que a gente está vendo aqui. A gente obtém uma coisa que é diferente da soma das partes. Ou seja, o corpo humano orquestrado, ele é diferente da soma de cada um dos seus componentes. E repara o seguinte: o nosso corpo ele vive em meio a pequenos nascimentos e pequenas mortes, como as células, por exemplo. Isso aqui é um conceito poderosíssimo da nossa capacidade de unir as coisas de uma forma organizada. E por que a gente consegue reunir e organizar coisas tão distintas, tão diferentes? Porque a consciência ela é essa linguagem universal. Nós conseguimos reorganizar os objetos ao nosso redor e fazer com que coisas cheguem até a gente exatamente da forma como a gente projeta, ou de uma forma simbólica, né? Nossa imaginação ela é simbólica, então uma forma equivalente que a gente projeta, justamente porque é uma orquestra de consciências. É uma consciência maior orquestrando consciências menores. Tudo tem consciência. Essa cadeira tem consciência, essa caneta tem consciência, esse iPad tem consciência, a câmera que eu estou gravando tem consciência, esse microfone tem consciência. Então todos nós temos consciência, cada um de um tipo específico. Mas o que a gente consegue é integrar tudo isso, porque todos nós estamos sim unidos, vivendo em um esforço colaborativo de diversos tipos de consciência. Quando eu falo esforço colaborativo, eu não estou falando só de ser humano, eu estou falando de tudo que existe.
Então aqui, ó, eu queria trazer para vocês também o seguinte, o conceito de correspondência, ele é importante para a gente ampliar essa nossa compreensão. Se a gente quiser entender a Deus, a gente primeiro tem que entender profundamente a gente mesmo, porque tudo que vale para o pequeno pode ser colocado no grande, ou seja, é correspondente. Os princípios são os mesmos, a escala muda, mas os princípios são os mesmos. E isso é um conceito que a gente vai olhar de diferentes formas, por diferentes prismas, por diferentes aspectos, por diferentes ângulos. Então, o nosso corpo aqui representa o todo, da mesma forma que Deus representa o todo, né? E nós somos partes desse todo. Da mesma forma que dentro do nosso corpo existem partes que estão orquestradas para formarem a nossa forma física. Toda vez que você escolhe fazer uma coisa, que você decide, ou seja, aquela escolha com clareza, que você decide criar uma determinada coisa, o que que você está fazendo? Você está pegando um pouco da sua consciência e alocando ali. Muitas vezes a gente não se dá conta, mas eu posso estar gravando esse vídeo aqui totalmente disperso. Então tem parte da minha consciência focada na gravação e tem parte da minha consciência focada em coisas ao meu redor. De certa forma, eu sempre vou ter um pouco dessa consciência me situando. Eu sei que eu estou dentro da minha casa. Eu não perco consciência disso enquanto eu estou gravando esse vídeo. Mas isso aqui é um conceito muito útil, porque muitas vezes a gente não consegue focar nas coisas porque a gente não tem esse entendimento. Quando você direciona a sua consciência para uma coisa, quando você decide uma coisa, é como se você colocasse um pouquinho da sua consciência ali. E aquilo é uma semente que vai começar a trazer vida para aquilo que você escolheu. Só que, para que você consiga fazer com que determinadas coisas aconteçam na sua vida, você precisa dedicar seu foco, sua concentração e sua atenção. Então imagina uma pessoa que diz assim, olha, eu me dedico para fazer isso há 1 ano. Mas essa pessoa não está alocando a consciência dela ali. 1 ano se passou, mas ela não se concentrou, ela não se dedicou. E isso é bem importante, porque isso sim é o que acelera toda a nossa criação. Quando a gente está disperso, a gente não consegue produzir. A gente não consegue gerar aquela clareza e aquela capacidade de concentração que são tão importantes dentro do processo de criação. Então, toda vez que a gente pensar em consciência, vamos pensar na forma como a gente foca a nossa consciência. E a nossa fórmula, ela precisa ser vista sobre essa ótica. Quando você quer criar uma coisa, você precisa alocar sua consciência ali dentro. Quanto maior o foco e a concentração na escolha, mais rápido será o processo de criação. Nós não somos a nossa consciência, nós temos uma consciência. A consciência cria a forma, ela cria formas físicas e formas não físicas, ou seja, mentais. Ideias, pensamentos, sentimentos, imagens são coisas mentais, são coisas que não são físicas. Da mesma forma que o nosso corpo físico, os objetos ao nosso redor são coisas físicas. Mas sempre que houver uma forma, a consciência está por trás. A consciência é quem realmente cria a forma. Por trás de tudo que conhecemos existe uma consciência com parâmetros específicos. Por que parâmetros específicos? Porque a forma como eu enxergo as coisas e a forma como a Nel, nossa cachorrinha, enxerga as coisas é diferente. A gente tem uma capacidade de perceber a realidade em função dos parâmetros da nossa consciência. Nossa consciência ela é muito focada em tempo e espaço. Nós temos essa leitura do tempo em função dos parâmetros da nossa consciência. E cada consciência tem um parâmetro diferente. É claro que esse microfone, a consciência que existe dentro desse microfone, tem uma outra capacidade de percepção, tem uma outra capacidade de experimentar essa realidade, da mesma forma que os animais e a gente. Mas tudo tem sua consciência do seu próprio tipo, com seus próprios parâmetros. Note que existem diversas coisas no nosso ambiente que não somos capazes de perceber. Da mesma forma que o tempo, muitas vezes, parece passar de forma relativa. Ou seja, quando você foca, ele passa muito rápido. Quando você está distraído, está disperso ali, parece que o dia nunca acaba. Quanto mais você quer que a hora passe, menos a hora passa. Primeiro, nós somos energia, que é o poder original. Lembra, né? Nós somos energia, por isso podemos nos transformar. E essa energia, ela tem um tipo de consciência. Ou seja, nós, como energia, ganhamos diferentes tipos de consciência. Nós, seres humanos, temos um tipo, os animais têm outros, as plantas têm outros, cada tipo de animal tem o seu tipo de consciência específico, os objetos também têm consciências específicas. Agora, essa consciência é o parâmetro com que a gente percebe a realidade. Então, percepção é uma coisa muito importante. Por isso que toda vez que a gente expande a nossa consciência, na verdade, a gente consegue perceber a realidade sob uma outra ótica. Percebemos a realidade muito mais alinhada às verdades da vida. Isso é um processo de expansão de consciência. A consciência, ela cria a forma mental e física. E quando eu estou falando de forma mental, estou falando de pensamentos e sentimentos, né? São as ideias, são as imagens mentais que eu estou criando, são as emoções que estão passando pelo meu corpo. E também o corpo físico em si e os objetos ao nosso redor. A consciência, ela cria a forma, cria
toda a forma que existe através desse grande esforço colaborativo. Então, meu corpo físico, seu corpo físico, isso é possível de existir porque existe um grande esforço colaborativo de diferentes tipos de consciência. E a gente acha que o nosso corpo ele é estático, ele não é estático, ele é totalmente dinâmico. Ele muda a cada segundo e ele realmente se reorganiza entre pequenos nascimentos e pequenas mortes. É assim que a nossa vida vai se desdobrando, é assim que essa experiência física e tridimensional ganha a forma que a gente consegue perceber. É um processo de desaceleração. Energia, consciência, guiando mente e forma física. Agora eu queria que vocês tivessem essa visão, porque é uma visão que a Amanda e eu utilizamos muito, ela é muito prática. Ela é uma forma da gente perceber e entender o que significa o fato da gente poder acessar qualquer frequência de realidade. Podemos criar qualquer coisa dentro da nossa vida. Talvez você já tenha escutado a expressão de que a criação está consumada, quer dizer, toda a nossa vida ela não está acontecendo, ela simplesmente existe. Nós que estamos experimentando determinados momentos em uma sequência e por isso a gente tem essa impressão do tempo passando. Imagina que a nossa vida, a nossa existência física é uma tabela mesmo, com colunas e linhas. Essa aqui é a tabela do Cadu. Pode imaginar a sua tabela aqui. Então nós temos aqui o passado, o presente e o futuro. Nós temos aqui nessas linhas diferentes frequências, ou seja, diferentes realidades. E aqui o tempo acontecendo, né? Tempo e aqui as possibilidades. Então nota, o Cadu, ele pode viver qualquer possibilidade. Só que ele está sempre aqui, ó, no tempo presente. E daqui para frente, é assim que a gente segue. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode vir mudando, acessando novos patamares de realidade à medida que as possibilidades no encontro do momento vão se apresentando. Você imagina que toda vez que a gente nasce, a gente venha para um ponto específico no tempo e no espaço. E isso é muito mais profundo, porque a cada minuto, a cada segundo e a cada intervalo de sono que a gente dorme, que a gente acorda, a gente se projeta novamente dentro dessa tabelinha. É como se no sono a gente saísse da tabela e depois, quando a gente acorda, a gente retornasse para a tabela. Exatamente quando acontece quando a gente nasce. A gente entra na tabela. Tem uma existência criada por Deus, todas as possibilidades disponíveis, e o que a gente está fazendo é destrinchando, experimentando, aprendendo com um ponto específico do momento que vai, obviamente, caminhando numa sequência progressiva. Então aqui, ó, vamos botar as regras do jogo para a gente tentar entender. Estamos falando da existência física. Nossa consciência está programada para viver diferentes pontos do momento da nossa existência. Então o que a gente faz é viver pontos do momento. Só que a gente se move aqui, ó, de forma linear e progressiva, por isso temos a sensação de tempo passando. Ó. Eu estou aqui nesse ponto do momento, depois eu estou nesse, depois eu estou nesse, depois eu estou nesse, depois eu estou nesse, eu chamo isso aqui de passado, eu chamo isso aqui que está por vir de futuro e eu estou aqui no presente. Mas nada mais é que um filme passando, várias fotos que vão sendo colocadas uma do lado da outra e obrigatoriamente a gente vai gerando aquela sensação de tempo. É isso que o nosso cérebro faz, uma grande ilusão que, obviamente, na nossa vida é muito real. O tempo é muito real. Podemos nos mover de frequências de realidade, para cima e para baixo, mas continuamos seguindo um padrão linear e prospectivo, da esquerda para a direita, ou seja, a nossa consciência ela está tão programada que a gente não consegue romper com esse programa. É uma coisa que é a forma nossa de viver e de perceber a realidade. Então a gente sempre vai viver assim, um segundo após o outro, sempre da esquerda para a direita de forma progressiva e linear. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue entender os aspectos que estão associados a essa realidade não física, porque eles extrapolam esse conceito de tempo. Muitas pessoas aqui nunca escutaram falar nisso, eu tenho certeza. E outras pessoas certamente já escutaram falar que o tempo ele não é o que a gente acredita. Ele não funciona como a gente entende. E é exatamente isso aqui que vai abrir portas para essa compreensão. Quando a gente olha para o nosso pensamento, a gente consegue ter um pouco desse entendimento. A gente vai para o passado, a gente vai para o futuro, a gente volta para o momento presente, tudo numa fração de segundos, né? A gente consegue se movimentar. A experiência não física, ela tem muito disso e a gente vai discutir de forma detalhada. Mas a experiência física, ela está parametrizada pelo nosso tipo de consciência para ver exatamente dessa forma, numa sequência linear da esquerda para a direita. E aqui é o ponto do presente. Percebemos também a nossa experiência de forma tridimensional, ou seja, as coisas elas têm largura, elas têm altura, elas têm uma profundidade, isso é o tridimensional.
a gente poderia sim, se a nossa consciência estivesse parametrizada de uma outra forma, enxergar as coisas de forma diferente. Se você pegar um microscópio, por exemplo, você vai ver que tudo isso aqui que parece estar parado está vibrando. E muito mais poderia ser possível de ser observado. Quando a gente olha para o céu, a gente encontra um espetáculo das estrelas. Mas quando você vê um astronauta saindo do nosso planeta e ele olha para o céu e as filmagens mostram, existe muito mais do que a gente consegue enxergar. Então, isso tudo mostra para gente que o nosso parâmetro de percepção é um parâmetro parcial da realidade. Eu gosto do programa de edição que é o Photoshop. Não que eu saiba mexer, mas eu gosto do conceito que está por trás dele. Ele está disposto em camadas. Então você pode ter uma imagem completa com todas as camadas, ou você pode ir removendo as camadas e enxergando a imagem de forma parcial. É exatamente assim que é a nossa vida. Nós estamos enxergando tudo de forma parcial. Não quer dizer que não exista muito mais coisa do que a gente consegue ver. Nossa terceira verdade, ela é libertadora, ela é fantástica, ela vai fazer com que a gente consiga criar com muito mais leveza e viva o bem-estar. Que a partir do momento que aquele medo da finitude da vida, ele se dissipa, ele se dissolve quando a gente entende que nós somos eternos. Todos nós somos eternos. Quando eu digo que nós somos eternos, eu não estou dizendo para você que nós vamos nos tornar eternos. Essa é uma grande crença. Se eu me salvar, eu me torno eterno. Eterno, gente, é eterno. Eterno foi criado para existir. E quando uma coisa que é eterna é criada, ela já é eterna, ela não se torna eterna. E o que a gente vive no nosso sono é exatamente a experiência da eternidade. Somos eternos e vivemos uma experiência sem limitação de tempo e espaço enquanto dormimos. Nós temos acesso a todo o conhecimento interior da nossa alma e, através do sono, podemos acelerar o processo de aprendizado, cura e criação. Então, quando a gente se conecta com o princípio, com a terceira verdade, que é a verdade da eternidade, a gente está pronto para superar o que assombra muitos de nós, que é a perda de pessoas queridas, que é o próprio fato da nossa existência parecer ser finita, e isso não é uma verdade. A nossa experiência física, ela é uma experiência de aprendizado que se conecta diariamente através do nosso sono com a experiência não física, que é a experiência eterna. Essa experiência que realmente se perdura ao longo do tempo. Então, quando a gente passa, ou seja, quando a gente faz a transição da nossa vida, o que a gente continua vivendo é uma grande experiência eterna. E quando a gente entende isso, a gente começa a ganhar a capacidade de compreender que a gente pode se conectar a qualquer pessoa que a gente ama e que a gente perdeu. Todos nós estamos conectados. A única coisa que a gente precisa fazer é direcionar a nossa consciência para a pessoa com quem a gente quer se conectar. E quando a gente começa a se abrir para essa verdade, tudo na nossa vida começa a mudar.